Hoje nós vamos terminar a nossa série Soli Deo Glória, aliás, sobre os solas, que são os fundamentos da Reforma Protestante, e o último sola é Soli Deo Glória. Então, são frases em latim carregadas de significados e princípios bíblicos. E esses alicerces, essas frases, elas nortearam aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante do século XVI, e foi exatamente por isso que nós temos a Bíblia conosco, a nossa língua, é exatamente por isso somos protestantes e recebemos dos nossos pais na fé a doutrina cristã, a palavra do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus por isso, agradecemos a Deus pelos 500 anos de Reforma Protestante e veremos, portanto, Soli Deo Glória, ou somente a Deus a glória, tendo por base 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Aliás, vamos expor 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Abramos lá. Nos diz o texto sagrado: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos decorar este verso? Se porventura você não tem de cor, vamos decorá-lo hoje? Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos, por natureza, eu e você, egocêntricos. Temos a tendência pecaminosa de acharmos que o mundo gira em torno de nós mesmos. Tanto é verdade que a palavra de Deus nos dá uma série de ordenanças nessa direção para que nós nos endireitemos e para que nós deixemos de nos levantar como ídolos nossos em nosso próprio coração. Nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, em Filipenses capítulo 12, verso 3, nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Nós precisamos nos desvencilhar do jeitinho brasileiro. Nós precisamos deixar a mania de querermos ter vantagem em tudo. É necessário que nós fujamos do individualismo. E nós vivemos no mundo individualista, onde as pessoas estão preocupadas consigo, mas não conseguem ser sensibilizadas com o irmão que passa necessidade, com um parente que está enfermo. O Senhor Jesus nos ensina que o evangelho deve ser praticado. Aliás, o Sermão da Montanha, por exemplo, é um sermão repleto de questões muito práticas. O apóstolo Paulo, por exemplo, metade de Romanos, pelo menos, ele disserta um tratado teológico, e na segunda metade ele fala de questões práticas, como é que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. O cristianismo, meus irmãos, o evangelho, não é uma roupa que nós penduramos no cabide para colocá-la no domingo. Mas nós devemos viver isso que nós temos aprendido. Nós devemos colocar em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. E para tanto, é necessário que eu louve o Senhor. E que eu saiba que Ele é o centro. Deve ser o centro da minha vida e da minha adoração. Mas essa inversão de valores, ela é bastante evidente, inclusive nas igrejas.
onde os púlpitos trazem hoje mensagens de autoajuda. Os púlpitos estão psicologizados. Muitas das músicas focam o homem, o bem-estar do homem. Mas quantas são as canções que apontam para Jesus? Só lhe deu glória. Toda a glória deve ser dada a Ele. Isso me faz lembrar de um grande músico chamado Sebastian Bach. Que não é aquele Sebastian Bach que você gosta, viu, Aníbal? Lá do Skid Row. Não é tão contemporâneo. Bach viveu entre 1685 a 1750. Era um músico, servo de Deus, um homem crente, e que todas as músicas que ele escrevia, ele assinava: só lhe deu glória, somente Deus a glória. Talvez ele até recebesse os aplausos, mas ele tinha em mente que a glória devia ser dada a Deus. Embora ele fosse um crente, é fato que nem toda a música que ele compunha serviria para um culto, ou teria esse caráter congregacional, mas ele entendia que o seu dom, o desenvolver do seu dom, deveria ser voltado ao Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Quais são os ensinamentos do nosso texto? Primeiro, diz o texto: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro ponto é: somente a Deus a glória em todas as áreas da vida. Não há uma área da vida que eu não deva dedicá-la para o louvor do Senhor. Nós herdamos, e isso eu já falei em outras ocasiões, que nós herdamos dos missionários que vieram evangelizar o Brasil a ideia da separação entre o sacro e o profano. Não é verdade? Então se tem a ideia de que nós louvamos a Deus na igreja, mas o resto não. E não é verdade. Quer ver onde isso é muito real? Na música na igreja. Você que é do meu tempo, o Daniel, por exemplo, cresceu com a ideia de corinho, não é? Porque nós vamos cantar o corinho tal. Corinho para mim é corinho de frango, não é verdade? Né? Ou se não, os nossos irmãos pentecostais, tudo quanto é música espiritual é hino. Por quê? Você vai chamar o hino de música? Um cântico espiritual de música? O que está por detrás desse conceito é a separação entre o sacro e o profano. Mas não existe essa separação. É música, uai. A grande questão é que em tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu preciso louvar a Deus. Quando eu estou na igreja, eu estou louvando a Deus. Mas quando eu estou trabalhando, eu estou louvando a Deus. Quando eu estou estudando, eu estou louvando a Deus. Aliás, você acha que só um crente pode produzir boas coisas? Claro que não. Eu posso, de repente, ler um livro de ciência escrito por um não crente. Ele deixa um legado para a sociedade. Mas ele louva a Deus com o seu trabalho? Não. Aí é outra questão. Porque ele não foi convertido. Ele não tem a ideia do só lhe deu glória. Mas a grande questão é que eu não devo fazer esse tipo de separação. E daí o que aconteceu com o evangelicalismo no Brasil? Os crentes começaram a separar o que é crente, o que é sacro e o que é profano. E daí convencionou-se, por favor, isso está sendo gravado, tá? Mas não tem problema. Convencionou-se que algumas coisas crente não pode fazer. E eu não estou dando álibi para você sair daqui, pintar e bordar. Não é isso. Mas tem muita coisa que se convencionou que crente não pode fazer, mas que não teria nenhum problema ser feito. Por quê? Justamente por causa da bendita separação entre o que é sacro e o que é
profano. Então tem algumas coisas hoje que realmente não convém fazermos, porque isso vai implicar em falso testemunho. Mas o grande problema está na separação do sacro e do profano. Aí, como é que os crentes começaram a resolver isso? Bom, já que crente não pode fazer um monte de coisa, vamos introduzir essas coisas no culto. Aí pronto. Aí o negócio ficou feio. É balada gospel, é exatamente isso. Tem algum problema? Vou falar. Tem algum problema, né? O maridão pegar a esposa e dançar de rosto colado? Lógico que não. Não tem nenhum problema. Mas se convencionou que isso é pecado. Queria saber onde na Bíblia está dizendo que é pecado. Aí justamente porque isso é pecado e os crentes não podem fazer isso, vamos trazer para dentro do culto. Aí não cabe. Vira o grande problema que se dá dessa separação entre o sacro e o profano. A minha infância foi uma infância muito musical. E eu tinha, meus pais então tinham lá os discos Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, Trio Parada Dura, hein, Dona Berna? Não, Tunico Tinoco tinha não. Mas tinha uns tem igual, assim. Tinha um monte deles, Aí quando meus pais se converteram, aí começou a mudar. Aí começou a trazer Feliciano Amaral, qual o nome daquele? Luiz de Carvalho. Coisa velha isso, né? Aí eu comecei a introduzir Vencedores por Cristo, Prisma, e assim vai. Não, isso daí, o Clear que gostava de Rebanhão. Qual que era a grande questão? Os discos seculares, os discos do mundo ficavam de um lado. Os discos de crente ficavam do outro. O que é isso? É a ideia do sacro e o profano. Nós precisamos adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor fez Adão e Eva, Ele fez um acordo com Adão e Eva. E esse acordo é estendido até nós. É aquilo que nós chamamos de mandato ou de relacionamentos, que são relacionamento cultural, social e espiritual. Então Adão e Eva deveriam louvar a Deus no seu relacionamento cultural, ou seja, eles precisariam deixar um legado, eles precisariam cuidar da terra, dar nome aos animais. Adão e Eva também louvariam a Deus no relacionamento social. Eles constituíram uma família, eles tiveram filhos. E era necessário que Deus fosse louvado na esfera espiritual também. Por quê? Porque parece-me que era costume do Senhor, tendo por base Gênesis capítulo 3, passear na viração do dia. E mais, o sétimo dia havia sido santificado para que Adão e Eva se relacionassem com Deus de uma forma integral. Ou seja, no seu trabalho você precisa ser o melhor possível. Conforme Efésios capítulo 5, capítulo 6, Efésios 6, nós precisamos louvar o Senhor, prestar serviço como se estivéssemos prestando serviço a Deus. No seu relacionamento social, ou no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento familiar, Deus é adorado. Na intimidade com o seu esposo e com a sua esposa, Deus deve ser adorado. Na educação dos seus filhos, Deus deve ser adorado. Assim como Deus é adorado na sua vida devocional, na sua vinda à igreja, na sua contribuição, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória em todas as áreas da vida. É esse o legado que a Reforma Protestante deixou para mim e para você. Mas o texto diz, portanto, quer comais, quer bebais. E o segundo ponto é que somente a Deus a glória, também nas coisas aparentemente pequenas. Comer e beber é uma coisa trivial, do dia a dia.
Mas nós devemos adorar a Deus no comer e beber. Quantos de nós verdadeiramente agradecemos, mas verdadeiramente agradecemos antes das refeições? A gente pode cair no erro de não agradecer nunca, porque é tão trivial e é tudo tão corrido, né? E de repente você, lá no seu serviço, vai almoçar no restaurante, aí você olha para o lado, vou orar. Né? Não tem nem clima para isso. Né? Aí vai orar com o seu colega de emprego, vou orar. Eu gosto muito dos filmes e desenhos americanos, você pode ver. Tudo quanto é filme americano, alguém até mencionou isso aqui, não lembro quem. Tudo quanto é filme americano, sempre tem alguém ao redor da mesa orando. E esse é o princípio. Porque quando alguém te pergunta, está tudo bem? Aí você diz, está tudo sob controle. Está sob controle nada, nada está sob controle. Porque nós dependemos de Deus e carecemos de Deus em tudo. Por isso nós devemos glorificar a Deus por tudo, pelas coisas mais triviais. O comer, o beber, o dormir. Aquilo que parece que está sob o nosso controle. Porque não está. E da mesma forma que nós agradecemos por tudo, nós pedimos tudo, as pequenas coisas nós pedimos. Desde a conversa simples para resolver um problema com o irmão, desde a solução de um problema financeiro, tudo precisa ser colocado diante de Deus. Afinal de contas, nós não merecemos nada. Afinal de contas, nós não podemos nada. Somente a Deus a glória, em todas as áreas da vida. Somente a Deus a glória, também nas coisas aparentemente pequenas. Somente a Deus a glória, para se dar testemunho. Existe um portanto aí no verso 31. Começa com portanto, meus amados irmãos. Então nós não podemos desvencilhar o texto, o verso, do seu contexto. E olha o que diz o verso 23, que é o início dessa perícope, o início desse trecho. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Bom, eu não gosto de citar exemplo próprio não, mas espero que os irmãos entendam, eu acho que é oportuno. Na adolescência, por volta de entre os meus 15 e 18 anos, eu trabalhava em empresa de seguro. Trabalhei em duas empresas, numa corretora e numa seguradora de seguros. E o primeiro lugar onde eu trabalhei, meu primeiro emprego com 15 anos, não havia mulher no escritório, só havia homem. Era um escritório pequeno. E o meu patrão, ele não admitia mulheres. A fala dele, o argumento é, só nós homens, nós ficamos mais à vontade. E de 10 palavras que se falava naquele lugar, 9 eram palavrões. Eu era um menino crente com 15 anos. E esse foi meu primeiro contato profissional. Às sextas-feiras, aqueles homens, muitos deles casados, faziam o happy hour. Eu nem sei se tinha esse nome na época. Mas iam para um bordel na Zona Leste. Todos eles. E toda semana eu recebi um convite para ir com eles. E tinha um deles que falava, eu pago para você. E daí eu comecei a dar essa resposta. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Chegou uma hora que quando eles iam me convidar, já sei, todas as coisas, e virou chacota. Porque existe uma ideia de que o crente não pode fazer nada, mas a verdadeira liberdade está em Cristo. O homem sem Deus, ele não tem habilidade, ele não tem capacidade para se aproximar do Senhor, para servir o Senhor. Porque Efésios 2:1 nos ensina que Ele vos deu vida, estando vós mortos os nossos delitos e pecados. O homem sem Deus é morto espiritualmente. Agora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aí há a verdadeira liberdade. Porque nós somos capacitados para servirmos o Senhor. E dizermos não
Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, 1 Coríntios 10, 31 está ligado a um contexto de testemunho, onde o apóstolo Paulo fala àquela igreja que estava se distanciando dos caminhos do Senhor a respeito da necessidade, da importância de se dar testemunho. Havia no meio lá dos coríntios, para não falar dos corintianos, vocês ficam contentes, né? Havia lá no meio dos corintianos, daquela época, a ideia de que o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Por certo, muitos daqueles irmãos em Coríntios falavam aquilo que as pessoas nos falam hoje. Ah, quem é você para julgar? Quem é você para julgar? E toda vez que eu ouço isso, me dá um arrepio. Porque muitas pessoas se esquecem daquilo que diz Tiago. Mostra-me a tua fé com as obras. Não tem como nós desassociarmos aquilo que nós pensamos, a nossa fé, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos. Então, se no verso 23 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e daí o verso 31 termina, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que nós devemos dar a Deus toda a honra e toda a glória para testemunharmos. Para que as pessoas vejam em nós pessoas diferentes, completamente diferentes. Nós devemos glorificar a Deus. Em decorrência a isso, vamos evangelizar. Vamos vindicar, honrar a Cristo. Embora Ele não precise de defesa. Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Mas eu quero terminar dizendo que, bom, somente a Deus a glória em todas as áreas da minha vida. Somente a Deus a glória também nas coisas aparentemente pequenas. Somente a Deus a glória para se dar testemunho. E, finalmente, somente a Deus a glória em todo o tempo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O fazei, a ideia de fazer tudo, é a ideia de você fazer continuamente. Continuamente. Eu gosto muito de uma frase do Roberto, que é, eu não estou triste, eu estou feliz com Deus, assim que você fala, Roberto? Eu estou feliz com Jesus? Eu estou feliz com Jesus. E eu acho essa frase muito significativa. Porque Jesus não nos dá motivo para nós nos decepcionarmos com Ele. Mas às vezes nós nos decepcionamos com Ele. Deus não tem nenhuma obrigação comigo e com você. Mas às vezes nós achamos que Deus tem. Não é verdade? Há pessoas que só louvam a Deus quando estão na pior. Há outras que quando estão na pior ficam de mal de Deus. Mas como é que pode? Vira e mexe, alguém diz assim, eu não admito isso, eu não admito a situação. Pera lá, você está brigando com Deus? Quem é você? Mas há outras pessoas que só servem a Deus quando tudo está bem. O nosso relacionamento com o Senhor deve ser igual ao relacionamento de marido e mulher. A ideia de na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. É necessário louvarmos a Deus o tempo todo, porque Ele tem abençoado os seus filhos o tempo todo. Louvado seja o Senhor porque Ele te diz não. Louvado seja o Senhor porque Ele tem permitido que você seja afligido. Louvado seja o Senhor por tudo que você tem passado, porque tudo isso visa o seu bem, o seu crescimento, o aperfeiçoamento da sua comunhão, o aperfeiçoamento da semelhança de Cristo Jesus em você. Então, somente a Deus a glória em todo o tempo. Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, o tempo todo, para a glória de Deus. Somente a Deus a glória, em todas as áreas da vida. Somente a Deus a glória, também nas coisas aparentemente pequenas. Somente a Deus a glória para se dar testemunho. E somente a Deus a glória em todo o tempo. Eu quero encerrar dizendo, afirmando, que Deus está sim interessado na sua felicidade. Mas o que deve direcionar a sua vida não é a sua felicidade, e sim a vontade de Deus. Muitas vezes nós vemos os crentes, muita gente, fora ou dentro da igreja, legislando em causa própria, dizendo, não, mas eu me sinto bem, Deus me abençoa, assim. Não importa o que você pense, importa o que Deus manda. Não importa as estatísticas, importa o que Deus ensina. E se você tem feito alguma coisa de bom, os méritos ainda não estão em você, mas estão no Senhor. Porque Ele tem te capacitado e colocado o desejo no seu coração. Mas eu encerro dizendo que nós só louvaremos a Deus verdadeiramente através de Cristo. O não cristão, alguém que não se rendeu aos pés de Cristo, pode ser um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. Pode deixar um legado para a sociedade. Mas a sua vida, as suas atitudes não serão aceitas enquanto a pessoa não se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós não somos recebidos por aquilo que fazemos, mas somos recebidos por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Amém?